por cuidados mais justos. Este é, pelo segundo ano, o tema da campanha do Dia Mundial do Câncer, iniciativa global organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer em 4 de fevereiro. De acordo com a entidade, 70% das mortes por câncer ocorrem em países de baixa e média rendas, como o Brasil, que deve registrar só neste ano 704 mil casos novos da doença. Condição social, nível educacional e fatores como gênero, idade, questões sociais, econômicas e étnicas estão entre os aspectos que influenciam a informação sobre a prevenção do câncer, a realização de exames periódicos e também a dificuldade para se obter diagnóstico e tratamento. Por isso, o Instituto Vencer o Câncer, que tem como objetivo informar sobre o câncer, acolher pacientes e familiares e debater e propor melhorias na atenção oncológica em nosso país, aproveita esta data para falar abertamente sobre o cuidado e os desafios da jornada do paciente. Nós vamos conversar com o Dr. Gustavo Schwartzman, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, e também com a Mari Anjo Rosa, a Mariana Fernandes dos Santos, paciente oncológica, fisioterapeuta e mãe da Gigi e da Bibi. Doutor Gustavo, queria começar com você e falar um pouquinho sobre os dados, né? Como a gente já destacou, são mais de 700 mil casos novos de câncer no Brasil, previstos só para esse ano, segundo as estimativas do INCA, e a gente vê muitas diferenças de tipos de câncer, de acesso ao diagnóstico e também de tratamento e do número de mortes pela doença nas diversas regiões do país. Por que, então, é urgente a gente falar de cuidados mais justos para o câncer para os brasileiros? Olá, Mari, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para responder essas importantes perguntas, e acho que a sua pergunta já traz um grande problema do Brasil, né, que há uma discrepância muito grande entre o acesso ao tratamento oncológico no sistema privado versus no Sistema Único de Saúde, o SUS. E talvez na oncologia essa diferença seja a que mais aumenta ao longo dos anos, porque é uma área que está em constante inovação. Literalmente todo mês a gente tem novos tratamentos aprovados que chegam disponíveis ao sistema privado, que vão demorar às vezes uma década para poder estar disponível no Sistema Único de Saúde. Então, é claro que a gente está diante de remédios muito caros e é difícil para o SUS conseguir absorver todos, mas certamente a gente consegue elaborar políticas públicas para que haja uma celeridade maior, para que algumas das tecnologias possam ser incorporadas, até porque, em alguns casos, você dá um tratamento mais caro, mas que pode ser mais efetivo e, no geral, mudar o desfecho de um câncer e, no final, ser até custo efetivo. E a gente tem alguns exemplos onde isso acontece. Então, o que a gente precisa é encarar esse problema de uma forma mais ampla, né, e não simplesmente olhar para o preço individual, unitário de um remédio ou de uma tecnologia e falar se dá ou não para incorporá-la no SUS. Esse é hoje um dos grandes desafios de quem trata o câncer no Brasil, fazer essa conta fechar? Eu trato, acho que até de uma forma curiosa, nos dois mundos opostos, né? Porque eu pratico medicina no Einstein, onde a gente tem todas as tecnologias incorporadas até, às vezes, antes delas adentrarem o Brasil como um todo. Aí, do outro lado, eu trabalho no SUS, no Hospital Vila Santa Catarina, que é um hospital municipal. Então, eu vivo essa discrepância nos cuidados de forma diária, né? Então, a gente sente muito, e principalmente quando a gente sabe que a gente não está conseguindo oferecer o que tem de melhor para o nosso paciente, é um conflito interno do nosso papel como médico, do que a gente pode fazer para tentar diminuir essa discrepância, né? E um dos caminhos certamente é a pesquisa, né, onde a gente consegue trazer esses remédios na sua fase de teste, onde os pacientes do SUS são amplamente beneficiados, e o Instituto Vencer o Câncer faz um papel fundamental para disseminar essa pesquisa, essa modalidade de acesso. E, por outro lado, a gente sempre trabalha tentando planilhar, né, encontrar as brechas para conseguir incorporar algum remédio dentro do nosso sistema, eventualmente traduzir a nossa experiência para que ela possa ser adotada em outros hospitais do sistema. Mari, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, falar sobre esses seus 2 diagnósticos de câncer e até uma ironia do destino ou não, você trabalhava com pacientes oncológicos, né?
E ser profissional de saúde te ajudou de alguma forma no seu diagnóstico, no seu tratamento, nessa sua jornada que você segue já há alguns anos? Bom, gente, boa tarde, obrigada pelo convite, estou muito feliz, né, de poder ajudar um pouquinho com a minha jornada, com o meu conhecimento. Fê, é uma pergunta muito difícil, tá? Sabe por quê? Porque, primeiro assim, eu vou resumir o que aconteceu comigo, a história é muito grande, mas eu vou só resumir e já respondo a sua pergunta e vou falar por que é difícil. Eu tive o primeiro diagnóstico em 2020 de câncer de mama, aos 35 anos, numa fase que eu achava que eu estava no auge da minha vida, eu me sentia muito saudável, sempre fiz muita atividade física, sempre fui magra, então eu me sentia muito saudável, me sentia muito bem. E por ironia do destino, como você falou, eu já trabalhava como fisioterapeuta, especializada em câncer de mama, então eu tinha essa vivência como profissional, né, no dia a dia. E através do autoconhecimento das mamas, né, o famoso autoexame, que eu fazia todo mês, como um autoconhecimento mesmo, né, não só as mamas, mas o que eu falo para as minhas oncofriends, da gente conhecer o nosso corpo, da gente entender o que está acontecendo com a gente, né, que é a nossa ferramenta mais importante. E através desse autoconhecimento eu descobri um nódulo. Na hora eu imaginei que fosse um câncer de mama, mesmo não tendo, né, enfim, a gente sabe que nem todo nódulo é maligno, mas no momento eu senti. Naquela época, em 2020, não precisei fazer não precisei fazer a quimio nem rádio, só fiz a mastectomia bilateral e hormonioterapia. E 1 ano e meio depois, para minha surpresa, quando a minha vida já estava seguindo, eu encontrei outros nódulos e eu tive mais 6 nódulos, né, na mama direita, na mesma mama que eu tive o primeiro. Foi um choque muito grande, é desesperador, eu falo agora como paciente, e depois eu até gostaria de conversar um pouquinho, né, sobre o doutor, como é difícil e como a gente pode melhorar essa relação, porque essa relação, ela é muito importante, e eu ouso dizer que é a primeira porta para decidir o caminho do paciente, a partir de como o médico fala, e não do que ele fala. Então, o que ele fala é extremamente importante, óbvio, mas como ele fala, eu ouso dizer que é ainda mais relevante. E depois dessa recidiva, eu fiz o combo completo, então eu tive que fazer o tratamento, né, fiz cirurgia de novo, químio, rádio, e atualmente eu faço hormonioterapia. Estou no pós-câncer, né, eu falo que é outro obstáculo que não está sendo nada fácil e que em outras oportunidades a gente pode conversar mais sobre isso, porque a gente vê muito a prevenção, a gente vê muito com relação ao tratamento, mas o pós a gente fica um pouquinho mais esquecida, né? Porque a gente está, entre aspas, curada, então são muitas questões. E respondendo a sua pergunta, Fê, se ser profissional me ajudou, eu acho que sim, como correr, sabe? Você tem um diagnóstico, eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, foi tudo muito rápido e eu tinha os caminhos, né, para acessar mais rápido. Mas tem um outro lado que eu falo que é 2 mundos completamente diferentes como paciente. Então, eu me vi com medo de morrer, mesmo a gente sabendo que hoje não é mais uma sentença, né? E eu me vi naquele quarto escuro, desesperada, como se eu não soubesse nada da doença. Então, eu falo que são 2 viés, assim, foi fácil, mas, ao mesmo tempo, foi muito desafiador. Mas é claro, esse acesso à informação que você tinha, né, Mário, que você procurou também, fizeram com que você fosse protagonista e continue sendo protagonista nessa sua jornada. E você já deixou aqui até um desafio para o doutor Gustavo, que eu queria colocar. A gente fala muito dos avanços científicos, né, doutor, mas existe também uma parte hoje, uma preocupação muito grande nessa humanização do tratamento. Como isso vem sendo colocado pelos médicos, pelos pesquisadores, nas sociedades, como isso é conversado nos congressos, por exemplo?
Eu gosto muito de ouvir os relatos dos pacientes, principalmente aqueles que eu não acompanho, que a gente vê histórias distintas, e cada história é repleta de experiências assim que marcam, né? Então, eu sempre aplaudo pessoas como você, Mari, de conseguir transmitir um pouco dessa experiência que você passou para facilitar a jornada de outras pessoas. E acho que você teve, talvez, esse cuidado oncológico antes do diagnóstico, e pelo menos a minha experiência, de tanto que a gente convive com essa doença, a gente tenta fazer as mudanças para nós mesmos, o que a gente recomenda para os pacientes, né? Então, sempre, acho que por ser oncologista, eu tento viver a vida de uma forma saudável, de uma forma leve, de uma forma sem peso, né? A gente vai trabalhando, acho que é quase que mandatório para profissionais da oncologia passarem por um acompanhamento psicológico também, para conseguir lidar com isso de uma forma saudável, para que a gente consiga cuidar bem dos nossos pacientes. E acho que é um trabalho que talvez tenha te facilitado um pouco essa convivência prévia ao seu diagnóstico, né? Mas certamente viver como paciente é muito difícil, e você ainda vai ter, certamente, ao longo dessa jornada, acho que muitas evoluções que vão ser muito, muito, muito legais de acompanhar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito difícil. E câncer de mama, eu acho que, em particular, é um baque maior para as mulheres, principalmente quando as acometem numa idade mais jovem, quando a vida está totalmente despreocupada, né? Quando você nunca vai imaginar que vai ter um problema de saúde mais grave. E por ser um câncer tão incidente, a gente vê isso com muita frequência. Eu sempre tento trazer a atenção para o câncer sendo uma coisa boa. A parte ruim do câncer a gente já conhece, né? Mas um câncer, quando a gente consegue fazer um tratamento e sair firme dele, e mesmo quando a gente não consegue sair dele, mas consegue ter uma sobrevida, uma vida mais prolongada, o câncer, ele muda a gente, né? Ele muda o jeito como a gente encara a vida, ele muda totalmente as perspectivas que a gente tem sobre as nossas relações, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, os nossos hábitos, e é uma oportunidade única, aquela coisa que você sempre sabe que você precisava mudar, e que você fala, deixa para depois, né? Então você muda radicalmente a sua vida, e a maior parte dos pacientes que consegue absorver essa parte boa do câncer muda a vida para melhor, e vivem 10 vezes melhor do que viviam na época do pré-câncer, com muito mais intensidade e com muito mais qualidade. Parece que eu tinha uma paciente que era casada há 8 anos e ela viveu com câncer de pulmão por 3 anos. Quando estava perto da época de falecer, ela me trouxe uma confidência que foi assim, muito chocante. Ela falou, esses últimos 3 anos que eu vivi com o câncer, mesmo sabendo o que vai acontecer comigo, foram os melhores anos da minha vida. Então, é isso que a gente sempre tenta trazer para os pacientes. Que, claro, a gente quer curar todo mundo sempre que possível, mas a gente quer que a qualidade de vida, que a vida seja vivida de uma outra maneira, de uma maneira melhor, né? Então, essa talvez seja a principal mensagem. E aí, o jeito como as coisas caminham me deixa um pouco preocupado no sentido do sistema de saúde, porque ele cada vez mais favorece a produtividade, o lucro, né? Aquela coisa que as consultas acabam sendo corridas, que você não consegue estabelecer um bom vínculo. Isso no SUS já é muito verdade, você tem que atender, às vezes, 16 pacientes num período, né? Então, você vai ter que atender um paciente a cada 15 minutos. É duro fazer isso, né? Então, eu não consigo praticar desse jeito. Acho que é parte dos motivos pelo qual eu tô no Einstein, onde a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade para atender o paciente, que faz parte da consulta, esse contato humano. Não dá para você só falar, químio tá boa, como estão os seus exames de sangue, vou prescrever a próxima químio, e é isso. Tem que conversar, tem que entender o que está acontecendo, tem que falar de como é que está a cabeça, né? E às vezes eu sempre pergunto no meio da consulta, e como é que está a cabeça? E aí a consulta, às vezes, dobra de tamanho. Que é onde vem os problemas reais que as pessoas estão passando. Então, acho que a gente tem que valorizar muito esse aspecto, que é o aspecto humano da nossa profissão, que acho que é o motivo maior pelo qual atrai os profissionais que trabalham nessa área, e que certamente não tem inteligência artificial e máquinas que vão substituir essa parte, porque o humano é humano, né? A não ser que a sofisticação da tecnologia seja daquelas de filme, né? Mas eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Então a gente tem que valorizar muito isso,
e até remunerar isso, né? Remunerar este contato humano para que o médico não precise sair correndo para atender vários pacientes ao mesmo tempo. Com certeza, né? Um olhar diferenciado. Mari quer falar e já aproveito para deixar também para você trazer um pouco dessa mudança, né? Que o doutor citou e que com certeza aconteceu na sua vida com o câncer. Sim, sim. E eu acho até interessante de compartilhar com vocês uma passagem, porque eu falo que depois do câncer não é nada fácil, né? E as pessoas me veem sorrindo, me veem sempre tentando passar esse lado positivo, mas eu também gosto de comunicar, de falar sobre isso, que existe, sim, a depressão, existe os problemas, existem problemas sexuais, né? E o que é importante, doutor Gustavo, que é extremamente válido da gente falar, e o que eu gosto de passar para as OncoFriends é que informação é poder, e é isso que a gente está fazendo aqui. Então, muitas vezes, que nem o senhor falou, de não conseguir passar teu tempo com a paciente, né, talvez o tempo que, né, você acha necessário, mas hoje existem institutos, né, ONGs que fazem isso que nem o Invoque faz. Então, isso já ajuda muito, porque independente do que o médico falar, normalmente, né, eu vou falar 100%, mas a maioria das vezes a paciente ela vai atrás na internet enfim, ela vai encontrar de tudo. Mas eu gostaria muito de compartilhar uma passagem que ocorreu comigo com relação a essa intensidade de viver do pós-câncer. Certa vez o meu marido perguntou assim para mim: Mari, se você pudesse escolher viver tudo isso que você viver, ou você tivesse a escolha de não viver, o que você escolheria? E eu nem pensei. Eu respondi, falei, eu escolheria viver, passar por tudo isso que eu passei, de tanta gente que eu me conectei, de tantas pessoas, de tanto que eu aprendi. Eu falo que todo mundo deveria, né, ter essa sensação que eu tenho, essa conexão que eu tenho, né? Não precisaria passar pelo lado ruim, mas talvez esse seja o caminho. Então, falando um pouquinho sobre a humanização, que eu queria contar também, eu falei de como o médico fala com a gente, é extremamente importante. Uma vez, uma médica, talvez o primeiro contato que eu tive com uma oncologista, eu falei assim, nossa, mas eu vou ficar bem, né? Foi essa a minha pergunta, mas eu vou ficar bem, né? E ela virou para mim e falou assim, olha, bem você pode ficar até agora, só que o câncer é uma doença que vai te assombrar a vida toda, e ela tende a voltar. E só isso. E só isso que ela me falou, eu saí do consultório arrasada, arrasada. Porque eu sei disso, né? A gente sabe como é difícil. A gente sabe que realmente o câncer, uma vez que o paciente tem câncer, ele tende a voltar, mas hoje existem tratamentos, né? Existem, enfim, N formas da gente passar por isso, e como o doutor falou, existe uma sobrevida muito importante. E depois que eu mudei de médico, e eu não estou falando assim, eu estou falando da questão da humanização, foi completamente diferente. O olhar de pegar na minha mão e falar, a gente está junto, eu estou com você, e eu vou fazer o meu melhor, você vai fazer o meu melhor, vai dar tudo certo. Né? O certo, muitas vezes, não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja, mas no fundo dá certo. E essa relação de paciente-médico foi a abertura para eu começar a viver de uma forma muito mais leve. Então, doutor, é isso que eu até gostaria que você comentasse sobre essa relação, porque não é a maioria das pessoas. Outro dia eu abri uma caixinha no Instagram perguntando essa relação de humanização, se a paciente sentia isso que eu sentia, esse carinho pelo médico de você perguntar tudo e se sentir segura. Infelizmente, óbvio, né, não são dados concretos, mas infelizmente a maioria falou que não tinha, ou não tinha tempo, né, não tinha tempo na consulta, ou o médico foi muito frio. E isso eu vejo com as minhas OncoFriends, que essa frieza faz com que o caminho delas sejam muito mais difíceis, né? Você falou uma coisa que me remeteu imediatamente, antes de falar dessa parte da humanização, mas me remeteu a uma frase que um jornalista da Folha que faleceu, não sei se vocês se lembram dele, Gilberto Dimenstein,
ele tinha um câncer de pâncreas, ele infelizmente veio a falecer da doença, mas na sua fase final ele falou a frase que ele desejaria que todo mundo pudesse passar pela experiência do câncer, mas sem ter o lado negativo do câncer, que é exatamente isso que você falou, mas eu realmente acho que não tem como dissociar. É aquela coisa que o sofrimento acaba engrandecendo, né? E não existe crescimento sem sofrimento. E então acho que essa mudança ela só vem depois que você passa por isso e você olhar para trás, como você disse, e falar sem sombra de dúvida eu optaria por ter o câncer para ter esse crescimento que você teve. Claro, você está numa fase privilegiada de que está tudo bem, né? Acho que se talvez não estivesse tudo bem, você olharia para trás e pudesse pensar diferente, mas eu acho que é muito forte isso que você falou e eu vejo isso no dia a dia. Então, só que depende muito da pessoa e também da equipe que está cuidando de estimular essa abertura, de estimular essa mudança, de estimular a abraçar aquilo que você está vivendo para que você possa tirar o máximo dessa experiência positiva dentro de um contexto de muitas coisas negativas como a gente conhece. E eu acho que você tem razão. Eu nunca gosto de falar que o médico é ruim ou o médico é frio, porque eu acho que o médico ele é refém do sistema de saúde que ele está envolvido. Então, muitas dessas pacientes que te acompanham e que falaram, eu acho que elas devem reclamar muito mais de que o médico não tem tempo do que de que o médico é muito frio. Claro, tem médicos que vão ser frios, que não vão ser calorosos, que não vão receber o paciente com um abraço, que vão ser mais técnicos na hora de conversar. Mas eu acho que muito é porque eles não têm tempo e eu acho que eles também se sentem mal de não poder estar fazendo de não estar fazendo o melhor que eles poderiam fazer por aquela paciente naquele momento. Então aí eu acho que a briga tem que ser em melhorar o nosso sistema de saúde para que a consulta tenha que ser devidamente feita, né? E isso envolve o aspecto emocional, social da paciente, sem sombra de dúvida. Eu estou em total acordo. E me lembrei de uma outra coisa que você falou do pós-tratamento, né? Que às vezes o paciente se sente abandonado. O Einstein até criou um programa que chama Survivorship, que é um programa para quem terminou o tratamento com intenção de cura, né? Que de repente ia no hospital uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, estava sempre lá, todo mundo estava... Era uma vida intensa, né, da fase do tratamento, de repente acaba e você fala, aí o médico fala, tá bom, volta daqui 3 meses para o seu primeiro check-up. Aí ela fala, 3 meses? Mas na semana que vem não vai para o médico. Aí ela de repente vira um vácuo, né, porque ela mudou a vida. Às vezes esse tratamento dura 1 mês, às vezes dura 3 meses, às vezes dura 6 meses, né, casos de câncer de mama podem durar até mais do que 6 meses de tratamento onde tem visitas frequentes. Então, esse programa foi criado com a intenção de tentar facilitar uma transição de volta para a vida, né, onde a pessoa, de fato, agora tem que assentar. Terminei essa fase da minha vida, como é que vai ser a minha próxima? Isso envolve a parte nutricional, envolve a parte de exercício físico, mas envolve principalmente a parte de se reinserir no mundo, né, que é difícil, é muito desafiador, mas você também não esteve sozinha nessa, isso é uma coisa que acontece e a gente tenta o programa ajuda, quem participa geralmente gosta, não é todo mundo que está muito aberto para essa participação, mas quem participa gosta. E é exatamente nesse sentido que vai, né, a campanha do Dia Mundial do Câncer, cuidados mais justos em todos os aspectos, né, que haja o acesso à prevenção, ao diagnóstico no tempo certo, ao melhor tratamento possível e esse apoio ao paciente depois também que ele recebe alta do tratamento. E a gente falou tanto sobre tempo, nosso tempo também está acabando, mas antes eu gostaria de fazer mais uma pergunta para cada um. Mari, você nessa jornada tem vivenciado muita coisa, acompanhou e contou histórias muito felizes, algumas tristes, abraçou, se conectou com muita gente, também se despediu de algumas pessoas especiais. E a gente sempre fala aqui no Vencer o Câncer sobre o evitar, o tratar e o curar. Eu queria saber de você, se você já tem esse conceito estabelecido. O que é a cura para você? Nossa, a cura, Fê. A cura, eu gosto muito de falar sobre isso. A cura, para mim, é a cura da alma. É a principal cura. E eu gosto de passar porque eu falo que a principal é você chegar
num certo nível da sua vida e você falar, eu faço o que eu gosto, eu me conecto, eu sinto muito amor, eu sinto a alma das pessoas, eu falo para mim, tá? Eu falo meu caso. Então, eu me sinto muito curada. Isso faz muito sentido para eu continuar aqui vivendo e passando isso para outras pessoas. Lógico que a cura da doença, ela é tão importante, né? Quanto, como o doutor falou, se eu não estivesse me sentindo bem, eu não estaria aqui falando, olha, tá tudo bem, e estar sorrindo, né? Eu estaria sofrendo. Mas a cura, para mim, sem dúvida alguma, inicial, é eu me conectar com outras pessoas, é fazer o que eu faço hoje, me sentir bem, e o principal é se livrar dos preconceitos. Então, hoje eu continuei careca porque eu me sinto liberta, eu sinto uma liberdade dentro de mim, que eu gosto de passar isso, sem se importar com o outro. Isso, para mim, é cura, e hoje eu me sinto muito feliz por ter atingido isso. Doutor, para a gente encerrar também, todos esses desafios que você colocou, as questões científicas, as questões do tempo com o paciente, qual a sua mensagem que você deixaria para quem nos acompanhou até agora neste Dia Mundial do Câncer? Acho que a mensagem final seria de empoderamento do paciente. Acho que o paciente precisa, e eu acho que isso é triste eu dizer isso, mas eu acho que o paciente não deve depender exclusivamente do médico, porque hoje tem muita informação, e é aquilo que a gente comentou ao longo dessa entrevista, onde às vezes por limitação de tempo, ocasionalmente por não ter tempo para se atualizar devidamente, às vezes o paciente não recebe todas as informações que deveria, ou mesmo de pegar pontos de vistas diferentes, né? Pontos de vista diferentes para lidar com o mesmo problema. Então eu acho que quanto mais informação você tem, melhor você vai conseguir lidar com aquela doença. E aí sempre tem aquela ressalva, né, que às vezes informação vem demais e de fontes não confiáveis e infelizmente no tratamento de câncer isso não é diferente, é até mais intensivo, né? Sempre recebo diariamente perguntas sobre tratamentos, aqueles que têm relatos de casos de curas milagrosas, etc., que infelizmente não tem estudos clínicos embasando, mas que trazem uma esperança para o paciente, às vezes até o fazem abandonar o seu tratamento em detrimento de um tratamento experimental não científico, né? Então tem que ter cuidado com a fonte da informação. E eu acho que essas ONGs todas que a gente tem ao nosso redor, elas são excelentes porque, além de prover um bom conteúdo, eles são conteúdos confiáveis. Então, do ponto de vista médico, a gente gosta que os pacientes tenham essas instituições ao seu redor, que acho que vai agregar. E aqui a gente não tem que ter aquele ciúmes do nosso paciente, né? Que só a gente pode interagir com o paciente e ninguém mais. Então, aqui, quanto mais informação para o paciente, melhor eu acho que ele vai lidar com essa doença. Então, já deixo aqui também a informação para você que nos acompanhou até agora, para visitar o portal vencerocancer.org.br e também as redes sociais do Instituto Vencer o Câncer para saber mais sobre os diversos tipos de câncer, prevenção, diagnóstico, possibilidades de tratamento, também informações sobre bem-estar. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo nosso canal de comunicação com os pacientes, que é o faleconosco@vencerocancer.org.br. E deixo também orientação para, se você tiver exames de rastreamento indicados pelo médico, faça seus exames, deixe-os em dia, adote atitudes mais saudáveis. Se conhece alguém que precisa se cuidar mais, dá uma dica, uma orientação, puxa a orelha, chama ele para junto, para ter atitudes mais saudáveis e, com certeza, assim, ajudar na prevenção com o câncer. Caros, nossa conversa estava ótima, me emocionei em vários momentos com o relato tanto da Mari quanto do Dr. Gustavo, nesse desafio que é acompanhar a jornada do paciente com câncer. Eu agradeço demais a atenção de vocês, com quem está acompanhando aqui o nosso vídeo do Instituto Vencer o Câncer. Dr. Gustavo, muito obrigada, até uma próxima.
Obrigado a você pelo convite, Fernanda. Um abraço, Mari. Obrigada, Mari. A gente continua junto. Sempre. Estamos juntos. E se cuidem. É isso aí. Muito obrigada a todos e até a próxima.